Olá, meninos e meninas que estão aqui na nossa live, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, meu nome é Fernanda Chaimbali de Aguiar, sou fundadora das Mamas do Amor, advogada e empreendedora. Gostaria de agradecer muitíssimo o convite da Lúcia Luz, uma mulher excepcional que ajuda tantas outras mulheres necessitadas que passam por tantas coisas, e ela, com sua força e com a sua garra, ajuda cada uma delas com muito amor e com muita dedicação. Lúcia, obrigada por tudo que você tem feito nesse mundo para todas nós, viu? Eu vim aqui um pouco para contar para vocês a minha experiência como uma mulher que passou por alguns cânceres e como mulher empreendedora. Eu tive várias ligações com a palavra câncer na minha vida. Eu fiquei viúva com 31 anos, com meu marido que faleceu de leucemia. Foi um câncer muito agressivo e muito rápido, e ele me deixou sozinha para criar o Marcelo, meu filho, com 1 aninho na época, e hoje que está com 22 anos, firme e forte, fazendo medicina, que é um orgulho, lógico, para mim. Em 2007, de novo, eu tive o contato com a palavra câncer quando eu tive meu câncer de tireoide. O meu câncer de tireoide, ele não foi simples como ele é um câncer mais simples, é um carcinoma, mas eu tive metástase nos linfonodos laterais do pescoço, então foi uma cirurgia mais complicada. Fiz iodoterapia, fiquei muito tempo longe do Marcelo por causa da radiação, mas consegui passar por essa batalha, e em 2016, de novo, eu fui diagnosticada com 2 cânceres, mas dessa vez foram nas mamas. Eu tive 2 tipos de câncer diferentes, uma em cada mama. E por causa de todo esse meu histórico, eu retirei minhas 2 mamas e não consegui fazer a reconstrução mamária por causa de uma infecção que quase me levou a óbito se eu não tivesse retirado as minhas próteses infectadas. Por isso que eu digo sempre, meninas, mesmo quem não tem câncer, mas vai colocar uma prótese mamária, tome cuidado, porque não é tão simples assim. A gente pode ter uma reação, pode ter uma bactéria hospitalar. Então, toda e qualquer cirurgia, nós temos que tomar muita precaução, muito cuidado e estar bem orientada com um médico capacitado. Quando eu retirei minhas mamas, logicamente eu fiquei com depressão, fiquei angustiada. Na época eu estava desempregada, comecei a criar a minha imobiliária. Então eu era uma mulher empreendedora que nunca tinha trabalhado como empreendedora, como empresária. Eu sempre trabalhei em CLT, então eu estava numa fase muito difícil da minha vida. Tinha sido demitida de uma empresa que eu trabalhava há mais de 20 anos. Então eu sinto que na época, em 2016, minha vida foi uma revolução. Fiz os tratamentos devidos, tomei tamoxifeno por 5 anos, que no meu caso era o que deveria ter sido feito. Cada caso é um caso, então cada um tem que ser acompanhado por seu médico oncologista, por quem está passando por isso. E meu mundo caiu na época. Então eu quero dizer para as pessoas que estão passando por um câncer hoje, tenham calma. Eu entrei em pânico sim na época, mas depois, pensando melhor, eu percebi que aquele pânico, aquele desespero não precisava ter sido daquela forma. Se vocês estiverem passando por isso, hoje o câncer, quando é diagnosticado precocemente, ele tem muita chance de cura. Os tratamentos hoje são mais leves, são mais tranquilos. Os médicos, eles estão conseguindo trazer uma qualidade de vida melhor para as pacientes. Então, tenham calma. Nós temos várias organizações não governamentais que ajudam pacientes com câncer.
Então, nós precisamos nos unir cada vez mais com essas pessoas e ouvir o que elas têm para dizer como exemplo, para a gente acalmar o nosso coração nesses momentos tão difíceis. Na época, minha família, meus amigos me apoiaram muito, eu tive médicos muito bons. Logicamente que na hora de estar ali tomando a químio, tomando rádio ou fazendo a cirurgia, eu sei que a gente está lá, é a gente que sente, né? Porque injeção na testa dos outros é refresco, eu sei disso, mas a gente tem que se apoiar em alguém ou em algumas pessoas para seguir em frente, porque o câncer hoje tem cura e muita cura, então o índice de cura é muito grande. Então nós temos que levar essa esperança para as mulheres e para os homens também que estejam passando por essa situação. Em 2016, depois do meu tratamento, então eu comecei a minha vida de empreendedora, que não é fácil também. Nós temos que nos dedicar muito. Nós trabalhamos, logicamente, muito mais que 8 horas por dia, não tem final de semana, não tem à noite, os clientes ligam e você tem que atender, porque vocês sabem que o cliente é o mais importante que nós temos, é o produto mais importante que nós temos, então nós temos que nos dedicar 24 horas por dia na nossa empresa, no nosso empreendimento, seja ele qual for, porque sem ele, sem o cliente, vocês sabem, a concorrência hoje é muito grande, então eles virou a esquina e contratam outra pessoa ou compram de outra pessoa sem o mínimo respeito ou sem o mínimo, como eu posso falar, fidelidade. Então hoje, para a gente fidelizar um cliente, nós temos que nos preocupar muito com o nosso marketing, com a nossa postura, com a nossa credibilidade. Eu tenho feito um trabalho grande na parte de marketing para poder gerar essa credibilidade. Uma coisa que eu aprendi, que quem não fala nas mídias sociais não é conhecido no mundo. Então hoje, quem quiser ser empreendedor, ele precisa aprender a falar no celular, na câmera, ele precisa divulgar seu trabalho, ele precisa se expor. Por quê? Principalmente no Instagram, no LinkedIn, porque hoje o mundo é virtual. E principalmente depois da pandemia, todo mundo hoje compra pela internet, assiste vídeos YouTube o dia inteiro. Então nós temos que ter tem que treinar essa ligação com a câmera. Nós temos que treinar no espelho, nós temos que treinar com os amigos, nós temos que treinar sozinhos, fazerem vídeos autônomos só para ir treinando, falar na câmera, porque o mundo é esse, gente. Então não temos como escapar, nós temos que perder essa vergonha, porque senão não tem futuro. Então, esse para mim hoje é minha principal dica para um empreendedor. Você tem que ser visto nas mídias sociais. Não esqueçam se vocês não sabem isso, procurem a ajuda de uma pessoa que saiba ensinar vocês a trabalhar com o Instagram, que saiba trabalhar com o Facebook, com o LinkedIn, porque é por aí que é a sua vitrine da sua venda. Outra coisa muito importante que eu falo sempre para as pessoas nas minhas palestras: estejam sempre arrumadas, porque ninguém gosta de ver gente feia nas mídias sociais. Então, se arrumem, se maqueiem, usem uma bijuteria, uma roupa agradável, cores agradáveis, não cores escuras que deixam a pessoa deprimida. Esteja sempre com batom no rosto. Eu tenho um exemplo da minha mãe, que hoje tem 95 anos, que acorda com batom na boca, com um brinquinho. Por quê? Porque isso é agradável aos olhos dos outros. Então isso gera empatia, gera simpatia e você atrai clientes. Então uma palavra de amor, eu adoro, por exemplo, elogiar
meus clientes. Por quê? Às vezes a pessoa está deprimida, às vezes a pessoa está passando por uma situação muito ruim dentro de casa. Se você faz um elogio, nossa, seu cabelo tá bonito, olha como você tá bonita hoje, como seu sorriso é bonito. Não é gostoso você ouvir isso? É tão agradável você receber um elogio? Então faça isso, aprenda a elogiar as pessoas e você vai receber isso em troca. Ou em troca de amor, ou em troca de energia, ou até em troca de serviços. Eles vão comprar os seus serviços, vão comprar os seus produtos, porque isso gera muita empatia. Marketing, vocês sabem, é a alma do negócio, então nós temos que estar sempre atualizadas. Agora a moda é podcast. Então quem trabalha como prestador de serviço, quem tem histórias para contar, que vai gerar conteúdo para outras pessoas, faça um podcast. Porque isso, durante a pessoa está trabalhando, enquanto a pessoa está indo para o trabalho, no ônibus, no metrô, ou mesmo no carro, está escutando você falar, fazendo uma caminhada, fazendo um esporte, a pessoa está escutando você. E isso também vai gerar clientes, vai gerar vínculo com outras pessoas, porque você está gerando conteúdo, eles vão contar para outras pessoas de rede de amigos e isso vai trazer mais clientes para vocês. Então, não é fácil ser empreendedora. Nós temos que pagar impostos, nós temos que pagar contador, nós temos que procurar uma ajuda de um advogado para fazer um contrato social, se for o caso, bem feito, registrar os documentos nos órgãos competentes. Tudo isso tem um custo muito alto, a gente sabe disso. Então, aos pouquinhos, a gente vai ter que ir guardando um valor para ir regularizando a sua vida como empreendedora, né? A gente não nasce de um dia para o outro, nós temos que ir aos poucos construindo isso. E eu sempre faço o seguinte, eu sempre procuro a opinião do outro. Como você está achando? O que você está achando dos meus trabalhos? O que você está achando das minhas mídias sociais? Onde eu posso melhorar? Como eu posso me apresentar melhor para você? E isso, com esse feedback que a gente chama, a gente consegue melhorar alguns pontos que de repente a gente não está enxergando. Porque quando a gente está no meio do negócio, do trabalho, às vezes a gente não vê o que a gente está fazendo. Então quem está de fora vê melhor e ele pode passar essa opinião para nós e a gente pode cada dia mais melhorar. Outra coisa muito importante que eu falo muito para todo mundo nas minhas palestras: por que não ler um pouquinho por dia? Por que não pegar uns livros de autoajuda, livros indicados por algumas pessoas que leram livros bons e que trouxeram algum conteúdo, alguma ajuda para ela? Por que não ler biografias de pessoas importantes? Peguem pessoas que para vocês foram importantes, são mentores. Sabe, a primeira-dama dos Estados Unidos, a Michelle Obama, para mim é o máximo. Se você gosta de alguém aqui do Brasil mesmo, que possa te dar um exemplo, que é um exemplo para você, vai estudar, vai saber como é que ela cresceu, como ela se tornou aquela pessoa, porque nada acontece do dia para a noite, é uma construção diária. Então, ler, entrar mesmo no YouTube, ouvir as histórias dessas pessoas, como elas conseguiram construir aquilo. Ontem mesmo eu estava lendo na revista Cláudia a vida da Giovanna Antonelli. Gente, não é brincadeira o que aquela menina é. Ela é uma empreendedora, uma das maiores empreendedoras do Brasil. Eu fico até arrepiada, porque é uma mulher lindíssima, trabalhadora, com 3 filhos, uma família, uma casa grande para cuidar, vários empregados, e ela é uma empreendedora gigante. Então, como é que ela percebeu isso? Nas novelas, ela começou a perceber que tudo que ela usava vendia muito rápido. Esmalte que ela usava, o brinco que ela usava, o penteado, o corte de cabelo, a cor do cabelo que ela usava, tudo vendia muito rápido
através da novela. O que ela fez? Ela começou a vender o nome dela. Então ela aprendeu a ganhar dinheiro com isso. E ela hoje é uma mulher super empreendedora, fantástica, lutadora, batalhadora, workaholic, mas ela nos ensina muito. Então por que não aprender com ela? Por que não acompanhar o Instagram dela e ver como é que ela faz? Sabe, isso que eu acho, esses exemplos de mulheres maravilhosas, porque você acha que a vida dela é fácil? Não é. Ela não tem tempo para nada, ela não tem tempo às vezes nem de almoçar. E a gente não pensa, né? Porque a gente vê aquela mulher linda, maravilhosa, penteada, arrumada, perfumada, chique, mas ela também tem uma vida corrida, ela também tem suas dificuldades. Então aproveitem isso para aprender que não é só com a gente. Os outros também passam por isso. Uma doença não é só com a gente. Os outros também passam por isso. Com a gente dói mais, com certeza. Mas a gente vai ultrapassar isso com força, com a união das pessoas, com esse grupo de mulheres que a gente tem cada vez mais que se unir, cada vez mais estar presente, uma querendo levantar a outra, uma querendo ajudar a outra e não derrubar a outra. Porque com essa força, logicamente, que nós vamos ser vitoriosas. Isso eu não tenho dúvida. Então se unam com pessoas que gostem de você, que te dão valor, que te valorizem, que vão te apoiar nos momentos difíceis e nos momentos alegres também. Porque a vida não é só alegria. Então nós temos que, a vida é um ciclo, tem horas que a gente tá bem, tem horas que a gente não tá, e eu tenho certeza que vocês mulheres, vocês homens que estejam passando por uma situação dessa, vão conseguir se recuperar, vão conseguir voltar à sua vida. A gente acha que a gente não vai voltar ao normal, mas vai, viu? Vai crescer cabelo, vai crescer a sobrancelha, vai passar aquele mal-estar, e nós temos que continuar vivendo e sobrevivendo. Então conte conosco sempre. Eu estou aqui em São Paulo, nas Mamas do Amor. O nosso site é www.mamasdoamor.org.br. Nós ajudamos mulheres que estão passando pelo mesmo problema que eu passei de mastectomia e que não podem fazer a sua reconstrução mamária. Nós doamos as próteses para vocês melhorarem a autoestima. Uma outra coisa que eu lembrei, leiam livros de autoestima. A autoestima, ela tem que ser alimentada. Todo dia você tem que se alimentar com palavras boas para você aumentar a sua autoestima. Ela não vem à toa, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser alimentada. Então tem vários livros bons de autoestima com exercícios para você levantar. E outra, se você tem depressão, vai se tratar, porque tem vários remédios hoje que ressuscitam nossas mulheres, nossos homens que estão com depressão. Principalmente depois da pandemia, muita gente ficou deprimida. Eu mesmo tenho vários casos de família. Eu mesma passei por depressão no começo da pandemia. Nós temos que nos tratar, procure um psiquiatra. Não deu certo com aquele psiquiatra, vai em outro. Não deu certo com outro, procura outro. Porque nós temos milhares de remédios, de drogas que fazem melhorar a depressão. Então, mais uma vez, eu estou aqui à disposição de vocês. O nosso site tem todos os meus contatos. O que vocês precisarem de mim é só ligar. Eu tenho o WhatsApp, tenho o e-mail e eu fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem.